O Brasil registrou em 2016 11.433 mortes por suicídio, em média, um caso a cada 46 minutos, ou 5,8 a cada 100 mil habitantes. O número representa um crescimento de 2,3% em relação ao ano anterior. O suicídio é a quarta maior causa de mortes na faixa de 15 a 29 anos. No mundo, são 3 mil por dia, ou um a cada 30 segundos. Segundo a psicóloga Amaral Balmada, em entrevista ao nosso programa de 17 de fevereiro de 2015, são 4 os degraus que levam ao suicídio. São os 4 Ds: depressão, desesperança, desamparo e desespero. Em 2006, 50% dos suicídios foram de depressivos, 20% de alcoólatras, 10% de esquizofrênicos. Apenas 20% não possuíam histórico de patologias mentais prévias. Muitos outros números nós poderíamos trazer aqui, mas facilmente podem ser pesquisados na internet. O fato é que o suicídio se constitui um dos maiores equívocos que o ser humano pode cometer. E não se está aqui nem para julgar, muito menos para condenar. Essas pessoas, as almas dessas pessoas, merecem a nossa compreensão e principalmente as nossas orações. Mas o mais importante é aquilo que nós pudermos oferecer no trabalho de prevenção. E o Espiritismo possui o mais completo antídoto a todo aquele que tem, ou a toda ideia de se pôr fim à vida. No quadro o Espiritismo Responde, saberemos o que acontece com o espírito logo após cometer este lamentável ato. Mas antes, nós temos no tema livre, dando sequência ao nosso estudo sobre as diversas fases da vida do espírito reencarnado, abordando hoje o espírito durante a juventude. O Diálogo Espírita está no ar. Prezados amigos, no nosso tema livre de hoje nós vamos falar sobre as experiências mais marcantes da vida de um espírito reencarnado durante a juventude. Juventude, mocidade, essa fase que também não é muito, aliás, nenhuma é muito bem delimitada, mas enfim, existe uma época que certas motivações, certas experiências se acumulam mais. Na minha companhia, a Andréia e a Rose. E eu vou começar, antes de passar para vocês, trazendo aqui só para nossa, como subsídio, não todas, mas já é uma lista extensa de definições sobre o que são as paixões. Porque no meu entender, depois elas vão comentar também, eu vejo que a juventude é onde o indivíduo faz tudo com paixão. As coisas boas e às vezes nem tanto. Nós vamos ver aqui a definição do Aurélio, do dicionário, mas vamos ver também as definições que os espíritos deram a Allan Kardec nas obras da codificação espírita. E vamos ver que elas também convergem, mas basicamente é isso que a gente tem. É uma fase em que o indivíduo põe todos os seus esforços naquilo que está fazendo. E às vezes as escolhas não são as melhores. Bem, então ali diz o seguinte, sentimento, paixões, sentimento ou emoção devidos a um alto grau de intensidade, sobrepondo-se à razão. Olha só. Amor ardente, inclinação afetiva e sensual intensa. Ato dominador e cego, obsessão. Outra definição, entusiasmo muito vivo por alguma coisa. Outra, atividade, hábito ou vício dominador, arrebatamento, cólera. Disposição contrária ou favorável a alguma coisa e que ultrapassa os limites da lógica. Parcialidade marcante, fanatismo,
cegueira. Mais uma, a última. A expressão de sensibilidade ou entusiasmo do artista que se manifesta numa obra de arte. Calor, emoção. Andréia e Rose, na questão 907 do Livro dos Espíritos, eles falam que justamente esse aspecto, de que as paixões, elas são naturalmente boas, mas o abuso é que compromete, é isso? Em relação à juventude, você está especialmente colocando, né? Na fase da juventude, o que há, né? Normalmente, é biológico, é emocional, é espiritual. A criatura tem aquela bagagem toda de formação da infância, a fase das reminiscências das reencarnações anteriores, em que o seu verdadeiro eu começa a aflorar, em confronto até com as orientações da infância na adolescência. E passado o período inicial da puberdade, dentro da fase de juventude em geral, o que acontece com ela? Ela normalmente está em desconformidade com as coisas que a rodeiam. Ela contesta. Isso é ruim? Não é. É necessário. Deus nos criou assim. Se nós pensarmos, muitas das grandes invenções e descobertas da humanidade se devem a essa fase do arrebatamento, da paixão, da contestação. Einstein publicou a teoria da relatividade, tinha 22 anos. Isaac Newton concluiu os seus estudos num período de recesso escolar sobre a lei da gravidade, embora não tenha publicado nessa época, publicou bem mais tarde por instigação do seu amigo Halley, que tinha feito uma aposta, mas ele também fez as suas cogitações mais relevantes na época da juventude. Os grandes médiuns da formação da doutrina espírita que colaboraram com Kardec tinham 14, 16, 18 anos no máximo, e assim por diante. Então, a paixão da juventude é importante, é positiva, desde que ela não escravize, que ela seja utilizada como fonte de energia para as criações novas necessárias ao nosso mundo e se alie à experiência. Isso não é fácil. Claro que não. É o desafio dessa fase, mas a paixão em si só, ela é extremamente positiva, desde que conduzida, dominada, canalizada, subordinada ao raciocínio para que produza os seus efeitos. Imagine se Einstein, né, com a coragem de afrontar aos cânones estabelecidos científicos da sua época, a coragem de publicar um trabalho daquele, revolucionário, a princípio até ignorado, né, bem no início, ele tivesse muito raciocínio, pensasse na repercussão, queria se prejudicar, queria se expor, talvez não publicasse. Então, a paixão é necessária, faz parte dessa fase. É um dom de Deus, só que é um excelente servidor. Péssimo senhor. Você falou ali que essa questão de ter a paixão sob controle, sobre a vontade do indivíduo, né? Isso, não deixar que ela escravize. Andréia, a questão 908 do Livro dos Espíritos é a seguinte, que é comentada pela Rose, fala ali, faz uma comparação com o cavalo chucro. Como é que é essa historinha ali dos Espíritos para Kardec? Então, é bem importante isso que a Rose falou, né, de quanto a gente deve trabalhar a paixão para que ela sirva de estímulo, né, porque um cavalo, por exemplo, se ele está sem o guia, ele vai sair correndo e vai causar, se ele não for domado. Então, essa é a metáfora, né, a paixão deve ser domada, né, e na verdade tudo na vida, né, a gente tem que trabalhar dentro de um limite, né? Por exemplo, até a água, se a gente tomar demais faz mal, né? Então, existe muito esse limite, o que é bom, o que é ruim. E a paixão que extrapola, ela vira vício, né? Então, vem as questões viciosas. E aí, o jovem, ele é muito suscetível às influenciações, porque é nessa fase do desenvolvimento que eles querem fazer muito a questão de estar bem com o grupo com o qual ele se relaciona. Então, se um jovenzinho está usando droga, por exemplo, pode arrastar esse jovem junto, se não tiver uma base bem estruturada familiar, né? E entra todas aquelas questões que você, como psicólogo, está melhor do que ninguém em relação à disposição de fazer prevalecer a sua autonomia, né? Exato. Então, quando a gente falou em programas passados sobre a infância,
A gente lembrou o papel da educação. Então, até uma certa idade, não sei se vocês concordam, os pais, os educadores, de modo geral, têm uma influência maior. Depois disso, ele só vai, quando ele já praticamente se tornou adulto, ele só vai assimilar certas lições da vida apanhando por si mesmo, porque ele não vai aceitar mais conselhos, ele se torna refratário, porque ele já é adulto e tem a sua própria vontade para exercitar, né? Ainda nessa questão 908, Rose, diz assim, que as paixões têm por princípio um sentimento ou necessidade. As paixões propriamente ditas são o exagero desse sentimento ou necessidade. O problema está no excesso e não a causa. Explica para nós isso. Meu Deus, isso é um tratado, né? Vou explicar dentro da minha visão limitadinha, aqui pequena. O que acontece, né, com a ânsia do jovem para pertencer ao grupo e a busca por prazer? Quando ele é criança, ele fica na mesma atividade lúdica, né? Às vezes horas a fio, fica jogando bola, repete aquilo que lhe dá prazer e a maioria das crianças não cansam, ficam na repetição da atividade lúdica. Quando ele atinge, né, após o período, o início da puberdade, ele atinge a juventude, os receptores de dopamina do cérebro, que são aqueles que lhe dão a sensação de prazer, eles diminuem em número expressivamente. Então, ele tem mais dificuldade de obter prazer nas mesmas coisas. Isso também o instiga, o leva a buscar prazer mais em fontes instigantes, né? Busca um reforço daquilo que lhe ocasiona alegria, prazer, bem-estar. Isso leva o quê? Às vezes ao excesso. Por quê? Porque ele desconhece seu próprio mecanismo biológico. Muitas vezes, por deficiência na formação do lar, ele não sabe que é um espírito imortal, ou por desconhecimento até dos pais, né? Ele não sabe que é um espírito imortal que renasceu para dominar os seus impulsos e canalizar essa sua energia da paixão maravilhosa criativamente, para o bem, para a construção do seu futuro, para investimento na área profissional, para investimento num laço afetivo duradouro. Então, ele busca o prazer que ele tinha na infância, sem saber que aquilo que facilmente era satisfeito não é mais. E a repetição da busca desses estímulos é que leva muitas vezes ao vício e à paixão escravizante, que é deletéria, que é prejudicial. Exato. Muito bem. Uma paradinha rapidinha e a gente já volta. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. Estamos falando sobre as experiências mais marcantes do espírito reencarnado durante a fase da juventude. Todo esse aprendizado tão necessário em todas as fases da vida, mas no caso específico do que nós estamos tratando hoje, de uma fase que nem é tão longa, que é a juventude, embora variável, a idade madura, a velhice acaba ocupando normalmente mais tempo. Mas enfim, para vocês, Andréia, principalmente aqui, a pergunta anterior foi direcionada à Rose. Ainda na questão 908, Andréia, os Espíritos dizem assim, que toda paixão que aproxima do nível animal afasta-o da natureza espiritual e vice-versa. E daí na sequência, 909, diz que normalmente falta vontade para domar as más inclinações. É isso mesmo? Mas vai buscar essa vontade de onde? Na verdade, a vontade é um assunto muito complexo, né? É um assunto que requer muito estudo, né? Mas se a criança recebe a orientação adequada dos seus pais, quando ela chega nessa fase da juventude, fica mais fácil ela entender isso que a Rose falava há pouco, né? Ela tem já uma noção da espiritualidade, né? E isso também favorece a vontade. A gente lembrando, então, que pensamento e vontade é atributo do espírito.
né? Então isso é espiritual. Então, à medida que esse espírito vai evoluindo, vai aprendendo as próprias necessidades daquela vida, favorece ou não o desenvolvimento adequado dessa vontade, né? O vício, e isso que o livro dos Espíritos traz, que é a aproximação do instinto carnal, é porque se a paixão ficar desenfreada e ele buscar, por exemplo, dar conta dessa vontade para o lado vicioso, isso se torna bastante complicado para o desenvolvimento desse jovem, né? Fora que eles confundem, né, desejo com vontade. O jovem tende a satisfazer o desejo, não tem consciência do que é vontade. Exato. Eles falam que, lá no Livro dos Espíritos, que não há paixões irresistíveis. Estão corretos? Se eles falam, devem estar. Não, mas é verdade, né? Porque, afinal de contas, juntando a pergunta e a resposta anterior, de que se submeter às paixões é se aproximar do animal, e no sentido contrário humaniza o indivíduo. Ora, qual é a característica principal do ser humano? É a razão, é o uso da razão. Então ele tem que se sobrepor, né? Sem o uso da razão, ele não tem propriamente vontade consciente, né? A vontade não é pura emoção, nem desejo. Ela é o atributo do espírito que, pela racionalidade, conduz essa sua emoção para a finalidade que ele realmente quer alcançar. Então, a vontade, ela pressupõe uma dose grande de racionalidade. Aprender a educar a vontade é a tarefa da infância. A suportar frustração, saber esperar pela hora da refeição, saber que uma recompensa desejada vai ter um dia certo se acontecer lá na frente. Esse é o cuidado do pai para que ele eduque a vontade, aprenda a refrear o impulso e a direcionar a sua emoção para a satisfação possível no momento exato, da forma correta. Se essa educação for bem feita e o espírito tiver a maturidade necessária para, nesta encarnação, já aproveitá-la integralmente, não vai ter o problema do condicionamento, da escravização às paixões na juventude. O que é muito importante também para que esse processo, né, se dê em equilíbrio, é preciso que haja diálogo na família. O que nós vemos com frequência, pais que mandam e querem ser obedecidos. Aí quando o filho acha que não precisa mais obedecer, acabou a relação. Ele perde a experiência do mais velho. Se você mantém um diálogo fraterno, respeita, ouve a criança, né? Usa seu tempo para dar-lhe atenção, você chega à adolescência, em 99% dos casos, com uma relação equilibrada. Ele não precisa se livrar do seu conselho e da sua companhia, porque ela não é e nunca foi impositiva. Ela dá os limites quando esteja em perigo, mas explica as razões. E a criança inteligente, ela aceita essas razões. Então é preciso o quê? Que seja plantado na época certa. Nunca é tarde, não é, para começar, mas se for plantado na primeira infância o hábito do diálogo, das decisões tomadas em conjunto com os limites necessários, a explicação do porquê desses limites e das condutas que são exigidas da criança, os problemas diminuem muito. Eu tenho a gente pode resumir aqui em 3 itens que gostaria que vocês compartilhassem fraternamente o tempo disponível para tratar Deve desses ser pouco, tópicos. Né? O primeiro deles é a escolha profissional. Normalmente é essa época de escolha. E tem muito a ver com o espírito, as experiências anteriores, o planejamento reencarnatório. Quem que gostaria de dar uma palavrinha sobre isso? Quer que fale? Quer falar? A escolha profissional, Kardec coloca bem. Se você prepara teu filho para vencer na vida, ter a profissão mais rendosa, mas não leva em conta a aptidão dele e aquilo que ele pode realizar bem, a escolha profissional não vai dar certo. Então é preciso o quê? Um equilíbrio. Buscar aquilo que realmente vai lhe dar condições de sobrevivência, né? Mas dentro das possibilidades, da capacidade e da vocação que ele tenha, respeitando. Eu acho importante essa questão da escolha profissional, os pais treinarem desde cedo com as crianças o que é necessário, dividir com eles as informações de gastos, o quanto a gente gasta, né, numa família para fazer mercado, para pagar as contas básicas, né? Porque muitas vezes você chega um jovem que não tem noção disso. E aí ele não vai saber fazer uma boa escolha profissional porque ele nem sequer se dá conta,
né? Então ele fica num mundo ilusório. Então, desde pequenininho, a criança tem que acompanhar essa necessidade familiar, né? E aí fica mais fácil o desenvolvimento dessa É o escolha. diálogo, né? O diálogo. Sem passar exato. o peso excessivo, mas o diálogo, a partilha. E quanto a aqui, eu juntei, porque estão bastante próximos os temas, aliás, totalmente relacionados. Relacionamentos afetivos e sexualidade na juventude. E agora? Puxa vida, quanto tempo a gente tem? Até amanhã? Quantas horas? Até amanhã. Temos 2 minutos, 3 minutos. Noção da espiritualidade, né? Bem, é a fase das paixões, né? Então o jovem vai se deparar com essa questão da sexualidade, né? Com o relacionamento. Aqui vale lembrar que o cérebro ele está passando por algumas maturações. Então existe uma parte do cérebro no jovem que ainda não está bem amadurecida, que a gente chama de córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal ele faz o balanço entre o que pode e o não pode fazer. Então isso vai pesar tanto na escolha profissional, quanto na sexualidade, em todas as áreas de vida do jovem. Porque o jovem quer para ontem, justamente porque essa área do cérebro não está amadurecida. Mais para frente, ele vai entender, puxa, mas eu não posso tomar essa escolha ou aquela, porque essa área daí, nesse caso, já estaria amadurecida, né? Então é muito fácil ele se perder, porque ele quer ser querido, ele quer ser amado, como todo ser humano. Então ele pode se perder nessa questão da sexualidade, né? Rosa, para encerrar aí, eu vou acrescentar aí mais um item, você já pega tudo junto, falando sobre drogas, mas ainda continuando com o que ela falou. É importante essa maturidade com visão de espírito imortal. Né? Porque tudo que se faz, os primeiros passos tortos, vai ser muito difícil depois consertar nesta encarnação e vai trazer consequências para a próxima. Reflete em todas as áreas, né? E a droga não é exceção. Se você pensa que tem uma existência só e que tem que usufruir todo o prazer possível e que a felicidade é uma coisa que lhe tem que ser concedida, você não tem que merecer, lutar e ter responsabilidade para construí-la, né? Ela é uma coisa que pode ser ganha, você tem toda a tendência a se entregar à viciação da droga. Ainda tem a questão biológica do receptor de dopamina ter diminuído muito da infância para a juventude e o jovem não entende, né? Por que ele precisa cada vez mais para obter prazer. Então, o conhecimento, o diálogo, mas o esclarecimento de que ele é um espírito imortal, com compromissos, que renasceu para ser feliz, mas que a felicidade não é uma coisa que vai lhe ser dada, ele tem que construir sendo bom. É relevante, é relevante. Você quer completar alguma coisa? Eu acho que está perfeita essa colocação da Rosa, né? Foi pouca a gente não pode perder de vista, né? Por isso que esse aqui é um programa espírita, gente. Afinal de contas, né? A gente está trazendo aqui as experiências, o conhecimento profissional de pessoas da área de humanística, né? No caso da psicologia, ou de todos nós temos as nossas experiências como pais, como cônjuge, nós já passamos por essas fases e a gente acertou, errou muita coisa, mas de qualquer maneira é importante a gente entender que a nossa visão é de longo prazo, né? Nós temos esse discernimento de tratar sempre pela ótica da doutrina espírita. A importância que tem a vida, o futuro do indivíduo, do espírito, não só para essa existência, mas para as próximas também. Ok? Nosso programa continua e a gente volta na próxima semana. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da editora O Clarim, de Matão, São Paulo. Mais de 200 títulos à sua disposição, de primeiríssima qualidade, como recém-lançado Até que a Morte os Reaproxime, autoria de Lourdes Carolina Gagetti. Quais as consequências do orgulho e do preconceito? Uma jovem racista que fere e magoa enfrentará a própria consciência. Pedidos para o clarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 10 66 ou pelo Clube do Livro Espírita de Curitiba em adepr@adepr.com.br. Olá, tudo bem? No quadro O Espiritismo Responde, estamos com a seguinte questão. O que acontece com a pessoa logo após o suicídio? Então, essa é uma questão que vem ao encontro do que o Wilson comentou na abertura deste programa,
Nós vemos aí a quantidade de pessoas que acabam tirando a própria vida num momento de desespero. Não cabe a nós aqui julgarmos as razões que levou a pessoa a cometer esse ato. Então, são muitos os casos que acontecem de pessoas, no momento de desespero, tirar a própria vida. Agora, por que isso acontece também? Porque muitas vezes as pessoas acham que eliminando o corpo vai eliminar os problemas. O que nós precisamos compreender é que nós não somos o corpo físico. Nós somos um ser espiritual habitando um corpo físico por um período curto de tempo. E nós temos que passar por essa experiência. E quando nós deixarmos este corpo físico, continuaremos a existir do outro lado da vida. E o que então que acontece com a pessoa neste momento? Há relatos, a espiritualidade nos traz relatos, inclusive, alertando antecipadamente, existe uma apostila no site da Federação Espírita Brasileira que é sobre prevenção ao suicídio. Então procure lá no Google, Federação Espírita Brasileira, a prevenção do suicídio. Vai ter uma apostila lá explicando e contando casos de pessoas que suicidaram e que depois, pela mediunidade, vieram relatar o que aconteceu com elas. Então, o que acontece basicamente? A pessoa, quando ela reencarna, ela recebe uma quantidade de fluido para viver uma vida, uma existência de 70, 80, 100 anos. E ela então, num momento difícil da sua existência, ela acaba por romper com esses laços e querer dar fim à sua existência. O que acontece? Ela ainda tem fluido para queimar, digamos assim, combustível para queimar por muitos e muitos anos. E então ela vai ficar ligada fluidicamente ao seu corpo físico por um período de tempo. E nisto a espiritualidade nos relata, os casos de pessoas que cometeram o suicídio, que a pessoa passa a sentir todos os sintomas, as sensações da decomposição do corpo físico. Há relato, inclusive, de uma mulher jovem que cometeu suicídio por conta de ciúmes do marido. E então, ela chegou, quando ela quis ficar próximo ao corpo dela, ela não conseguiu. Ela ficou desesperada, porque primeiro bateu o remorso e viu que nada resolveu, ela continuava existindo. Aí ela via o filho desesperado, o marido desesperado, tentando socorro e não conseguia esclarecer nada. Quando veio a funerária e levou o corpo dela para o necrotério, ela não conseguiu ficar na casa. Ela foi imantada praticamente ao corpo físico. E lá ela sentia todas as dores da autópsia. Enquanto os médicos legistas estavam abrindo o corpo dela para fazer a autópsia da causa-morte, ela sentia todas as dores. Eles tiveram que lavar o corpo, lavar as vísceras, tudo, tirar, e ela sentia aquele jato d'água todo dentro dela. Sem falar do sofrimento moral que ela teve, que ela sentiu também. Então, a pessoa que pensa cometer esse ato, pense mais. Procure as informações dentro da doutrina espírita, procure lá no site da Federação Espírita Brasileira essa cartilha de prevenção ao suicídio e leia antes de você querer cometer esse ato. Eu tenho certeza que após ler e outros relatos de espíritos também que nos trazem o seu depoimento, você vai desistir desse ato, de cometer esse ato. A vida é para ser vivida, existe sim obstáculos para superarmos, para vencermos, para que quando pela sua causa natural deixarmos a vida, aí sim tenhamos a consciência tranquila e não soframos as consequências de um ato no momento de desespero. Espero ter respondido a questão, continue mandando as suas perguntas que serão respondidas nos próximos programas. Muita paz a todos.